Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Renan Marcel, professor de matemática há mais de 10 anos da educação básica. Eu me formei pela Universidade de São Paulo em licenciatura em matemática, também tenho mestrado por lá, mas na área de educação. E nos meus últimos anos como professor, eu trabalho com ensino médio, sobretudo a terceira série do ensino médio. E nos 2 últimos anos eu fui responsável pela disciplina de projetos de vida, em que eu trabalho com os alunos como se projetar, se planejar, ali pensando em vida profissional, vida acadêmica, e eu trouxe uma questão que ela é muito presente na vida de diversos alunos, sejam da educação básica ou não, que é a questão dos vestibulares. E atualmente o maior vestibular que a gente tem no Brasil é o Enem, é o Exame Nacional do Ensino Médio. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre como melhorar a sua nota no Enem. E não é um clickbait, tá bom? Isso daqui é comprovado, e é comprovado porque é como se dá a correção do Enem. Então, vou falar ao longo desse vídeo coisas que não é nenhum segredo, mas algumas informações que não chegam para nós. Então, a pedido de alguns alunos, falaram, professor, por que você não grava falando para a gente um pouquinho mais de como funciona isso, que é a tal da TRI? A gente não sabe o que é a TRI, então eu estou aqui para contar isso para vocês. Mas eu vou mudar de tela porque o professor gosta de escrever e certamente eu vou trazer ali alguns exemplos para ficar mais evidente. Então, bora conferir isso daqui? Bom, primeiramente, o que é a TRI? A TRI não quer dizer, não está associada ao número 3. Também não é aquela expressão que geralmente o pessoal do Sul usa, que é o BA, TRI, legal. Não. TRI é teoria, vou escrever aqui para vocês, teoria de resposta ao item. E isso daqui é o que vai fazer a diferença na sua pontuação do Enem. Porque apesar do Enem ser uma prova alternativa, você não tem necessariamente, se você acertar a mesma quantidade de questões que outra pessoa, a nota de vocês serão diferentes. Simplesmente por causa da TRI, que é essa teoria. Então, de uma maneira muito simplificada, né? O Enem ele tem ali algumas áreas do conhecimento, como redação, exatas, ciências da natureza e assim por diante, e cada uma dessas notas, no máximo, então deixa eu escrever aqui para vocês, a nota vai ser no máximo 1000 pontos. Então, cada uma dessas grandes áreas te dará até 1000 pontos, tá? Mas, considerando que eu estou aqui para fazer de uma maneira didática para vocês, vamos criar uma outra situação para vocês entenderem melhor, tá? Então, primeiro, cada questão ela tem um nível de dificuldade diferente. Então, existem questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Não necessariamente elas valem a mesma pontuação. Então, é por isso também que é importante que você não erre questões simples. Porque errar uma questão simples provavelmente vai fazer com que a sua nota ela seja muito inferior do que poderia ser. Então, tome muito cuidado quando você for errar. Então, todo esse vídeo aqui se trata de uma palavra. Então, se eu fosse resumir esse vídeo aqui em uma palavra, seria erro. Cuidado ao seu erro, tá? E aí eu vou, ao longo do vídeo, mostrar para vocês como maximizar a sua chance de errar menos, mas isso é uma coisa que vocês já sabem, mas a importância de minimizar os danos, pelo menos no caso do Enem, tá? Então, vou criar uma situação hipotética, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos como isso daqui funciona. Então, considerando que todas as questões elas têm o mesmo peso, né? Então, vamos supor que todas elas estão no mesmo nível de dificuldade, que seria fácil, médio e difícil.
Todas elas, se fosse uma prova de 10 questões, então, criando aqui um exemplo, né? Então, exemplo de uma prova de 10 questões, supondo que você acertou 7 questões, provavelmente você imaginaria que a sua nota, então 7 acertos, 3 erros, você pensaria, bom, decorrente disso, a sua nota foi 7. Bom, mas no Enem não funciona desse jeito. Porque, primeiro, as questões elas têm notas diferentes, têm valores diferentes, e mais do que isso, as alternativas também têm notas diferentes, tá bom? Então, eu trouxe aqui um exemplo de matemática mesmo, tá? Considerando que eu sou professor de matemática, mas isso vai se aplicar a todas as outras áreas. Então, não vai ter nenhuma questão que seja exatamente isso como eu estou mostrando, tá? Mas eu vou, a partir desse exemplo, falar sobre diferentes tipos de erros. Então, vamos supor que uma pessoa, ao resolver essa adição de frações, ela simplesmente some os numeradores. Então, 2 mais 1, 3. E 3 mais 5, 8. Então, vamos supor que uma pessoa assinalasse essa alternativa. Bom, essa alternativa a gente já sabe que está errada. Ela está errada porque não é assim que funciona a adição de frações. Para você somar frações, você precisa ter os mesmos denominadores. Então, a gente tem o erro do tipo 1. Então, vamos chamar aqui de erro 1, em que as pessoas elas somaram, né? Porque ali o denominador ele está representando o tamanho que foi dividido. Então, se eu peguei uma coisa dividindo em 3 partes e outra dividindo em 5 partes, essas coisas são o mesmo tamanho, esses pedaços eles têm tamanhos diferentes. Então, ok. Então, esse foi o erro do tipo 1. Agora, considerando que outra pessoa ela faz o tal do MMC dos denominadores, então, por exemplo, né, para fazer aparecer o mesmo denominador, bastaria que eu multiplicasse por 5 e por 3, porque o MMC entre 3 e 5 é 15. Então, vamos supor que um outro candidato, ele fez ali, né, transformou os denominadores e chegou nisso daqui. Então, ele manteve o denominador 15, legal, depois de fazer essa transformação, mas o que acontece aqui? Vamos supor que ele simplesmente somou os numeradores. Então, ficaria 2 mais 1, 3, e ok. E ele parou por aí. Então, esse é um erro do tipo 2. Um erro 2. Vamos supor que um terceiro candidato, então, bom, isso daqui também está errado, né? Mas a gente teria um outro candidato, e esse outro candidato, vamos supor que ele fez o seguinte, ele fez até aqui, ó, o mesmo procedimento que o candidato 2. Mas, além disso, ele fez um passo a mais, e foi simplificar. Então, aqui ele simplificou numerador e denominador por 3, chegando ao resultado 1/5. Mas ainda assim, não está certo. Não está certo porque não é desse jeito, né? Você precisaria fazer uma alteração dos denominadores, mas você tem... A pessoa ela fez uma coisa a mais, então ela já sabe, ela já está mostrando para o sistema ali, né, do Enem, e tem mais informações, então ela tem um conhecimento maior porque ela deu a resposta de uma fração na sua forma simplificada. Aí, vou pular o item D, vou deixar ele para a parte certa, tá bom? Mas, olha só, considerando que a pessoa do item E, ela fez ali, deixou no mesmo denominador, então multiplicou embaixo a primeira fração por 5, e ela sabe que ela precisa também multiplicar o numerador por 5, do mesmo jeito que a segunda fração, ela fez tudo bonitinho, tudo que precisava ser feito. Então, ele ficaria 10 sobre 15 mais 3 sobre 15. Legal. E ela tomou os numeradores, como deveria ser feito,
e manteve ali o denominador 15. E bastava ela parar por aqui, porque não é possível simplificar. Mas ela fez uma passagem a mais, que algumas pessoas não entendem a diferença da expressão numérica com a equação envolvendo frações, tá? E ela cortou o denominador, chegando na resposta 13. Então, aqui também está errado. Então, foi o erro 4, erro do tipo 4. Mas, se só tem uma alternativa correta, a alternativa correta seria essa alternativa D, em que você não pode simplificar o denominador. Então, você chega ali no 13/15, e esse daqui seria o acerto, tá? Então, essa daqui que está certa. Então, o acerto seria a alternativa D. Agora, vamos analisar cada uma das situações. Então, primeiro, as questões elas não têm a mesma nota, tá? Mas vamos supor que cada uma daquelas 10 questões naquele exemplo valessem de 0 até 1. Então, 1 vai ser somente no acerto. Então, ela vale 1 ponto. Essa seria a pontuação dela. Considerando uma pessoa que simplesmente somou numeradores e denominadores, que seria o candidato 1, com o erro 1 dessa alternativa A, esse é um erro muito ruim, porque ainda que sejam alternativas, essas alternativas, para chegar nesses resultados, elas têm níveis de conhecimentos diferentes acerca de cada um dos assuntos. Então, o que aconteceu aqui no item A é que a pessoa ela, talvez não tenha entendido a base do que são as frações. Então, provavelmente, aqui a nota desse candidato, se ela assinalar a alternativa A, ela vai ganhar 0 nessa questão. Já o candidato B, ele se atentou aqui à questão dos denominadores, né, que precisa ter o mesmo denominador, porém ele acabou errando nisso daqui que eu estou colocando em vermelho para vocês. Então, aqui está errado. Tá? Então, tem um erro, mas ele já mostrou que ele sabe um pouquinho mais sobre frações. Logo, então, aqui, sei lá, de repente, a nota desse candidato vai ser 0,2. Tá? O terceiro ele foi um pouquinho a mais. Então, ele mostrou que ele sabe um pouquinho mais do que o candidato que assinalou a alternativa B, porque ele trouxe aqui a questão da simplificação da fração. Então, provavelmente, ele vai ganhar um pouquinho mais de nota. Então, esse daqui já ganharia um 0,4. E ele último ali, o cara fez praticamente tudo certo, né? Ele mexeu com os denominadores, ele compensou ali os numeradores também, ele somou, só que ele cometeu esse erro aqui. Eu vou dar um destaque, né, pro erro, vou dar um destaque aqui em laranja. Ele simplificou ali, só que simplificar o denominador é somente ali quando você tem uma equação envolvendo frações. Então, esse erro fez com que mostrasse, pô, ele sabe muita coisa, mas ele só precisa ajustar ali um negocinho. Então, de repente, ele conseguiu uma notinha aqui que foi, sei lá, 0,6. E claro, né, o cara que acertou, ele vai conseguir a nota máxima. Então, ainda que somente quem assinalou a alternativa D esteja certa, tá? Então, somente essa daqui é a alternativa certa. Todas as outras pessoas que não acertaram, elas podem ter diferenças de nota. E é aí que vem esse tal do método comprovado. Porque se você sabe de algumas coisas do tipo, olha, se eu estou somando frações e eu tenho resultados diferentes, então, claro, só tem uma alternativa que é certa, mas ainda que eu tenha todas as outras que são erradas, mas umas são mais erradas do que as outras. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? O que seria você aumentar a sua nota? Então, eu vou pegar essa mesma situação, deixa eu copiar aqui para vocês. Então, vamos supor que nesse exercício, o que você tem que fazer? Então, para agora e presta muita atenção nisso. Então, vamos supor que eu tenho aqui as alternativas. Tá? Claro que você vai tentar sempre acertar a questão, então isso é o mais importante de tudo, né? Mas aqui vamos supor que eu tenho essas alternativas que eu estou colocando aqui para vocês. Vou jogar isso daqui um pouquinho mais para cá.
E a primeira alternativa, pelo que a gente viu, bom, aqui era 13, 13 quinzeavos, deixa eu colocar as outras também, 1/5, 3/5, 1/5, 3/5, 3 quinzeavos, e a última seria o 3/8. Então, gente, todas as vezes que vocês não souberem como resolver uma questão, antes de você chutar, porque tá tudo bem você chutar, né? Ninguém vai... Bom, espero que algumas pessoas saibam tudo, mas não necessariamente. Então, antes de você chutar, você precisa eliminar as alternativas que são absurdas, tá? Porque isso vai aumentar a sua chance de acertar, considerando que se você tem 5 alternativas e apenas uma é correta, a sua chance é 1/5. Então, você tem ali por volta dos 20% de acertar. Mas mais do que isso, né? Se você consegue eliminar duas questões, duas alternativas, você aumenta a sua chance, né, para 1/3. Então, você está indo ali para aproximadamente 33% de chance de acertar uma questão. Mas mais do que isso, você, como eu mostrei nesse exemplo hipotético, e não é assim que funciona exatamente os números, né, porque cada questão ele tem um peso diferente, isso vai fazer com que você ganhe mais nota em cada questão, mesmo que você esteja errando. Então, aqui, bom, a partir dessa situação, eu já consigo eliminar algumas. Então, por exemplo, olha, essa daqui não pode ser. Essa daqui não pode ser porque a gente viu que ele simplesmente somou os numeradores, né? Então, aqui eu também sei que, olha, essa daqui não pode ser porque, considerando que eu tenho uma outra que é o mesmo resultado, só que de forma simplificada, beleza. Então, aqui, com essas três, eu já sei que aumentou a minha chance de acertar. E entre chutar nas 5 e chutar nas 3, provavelmente você vai estar muito mais próximo de acertar. E aí, de repente, né, entre essas daqui, você acaba chutando errado, ou acaba chutando certo. Enfim, você pode acontecer de eliminar essa, também porque você pode pensar, eu estou somando frações, então eu tenho que ter uma fração, né? Lembrando que ainda assim existiria um denominador 1 aqui, nesse item E, mas não se trata disso. Mas ainda que você acabou eliminando ali o item E e te daria uma nota maior do que o item C, por exemplo, caso você assinalasse uma dessas alternativas, ainda assim você eliminou outras alternativas que são totalmente absurdas, tá bom? Bom, galera, eu tentei trazer para vocês aqui um pouco de como funciona o Enem. E é um método, né? É um método que, na verdade, é o que acontece. Só que as pessoas elas não sabem disso. Muita gente não sabe disso. Então, é informação relevante, é informação de qualidade. E se você achou que esse conteúdo vai te ajudar, e se trata de não chutar de maneira aleatória, é você eliminar alternativas para aumentar não só a sua chance de acertar, mas aumentar a nota a partir do erro que você vai cometer, deixa aqui nos comentários. E mais do que isso, compartilha com alguém e vamos levar essa informação adiante, porque informação é conhecimento e eu espero de verdade que todos vocês tenham bons resultados nessa prova e que vocês consigam entrar nas universidades que têm desejo. E mais do que isso, né, que contribuam para que esse mundão seja um lugar melhor. Estamos precisando de pessoas e profissionais bem capacitados. Então contem comigo, eu sou Renan Marcel e vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo desse canal. Até mais e tchau, tchau!